Primeiro livro de Adão e Eva, o conflito de Adão e Eva com Satanás. E aí, esse livro é um pseudepígrafo encontrado na Etiópia, em árabe, e esse livro, ele começa, né, com a expulsão do Jardim do Éden, e termina com o testamento e descendência de Enoque. E aí a narrativa ela bate na tecla, né, da tristeza de Adão e a impotência dele no mundo fora do jardim. Então é uma coisa mais ou menos assim. Eu vou mandar, né, eu vou mandar a informação da história para vocês, que assim, é uma história bastante densa, e aí depois vocês podem dar uma olhada. E em relação à questão tem o primeiro livro e tem o segundo livro. O primeiro livro está falando desse conflito, e o segundo livro, ele está tratando da questão dos filhos de Deus, né, os nefilins, que lá em Gênesis capítulo 6 são identificados, né, como os filhos de Sete e as filhas dos homens como mulheres descendentes de Caim, e aí nisso essas mulheres seduzem a maioria dos seus descendentes, né? E assim, por exemplo, você vai reparar que no caso de outra obra, né, do livro de Enoque, na narrativa dos vigilantes, os filhos de Deus já são, por exemplo, os anjos, né? Anjos que abandonam a sua forma anterior pelo fato de se apaixonar por mulheres. É claro que talvez vocês possam dizer: mas espera aí, anjo não tem hormônio, anjo não tem isso, não tem aquilo, como é que pode um negócio desse? Gente, a gente está falando daquela época, a gente não está falando de uma época como essa, que a gente teria essas perguntas, né? Então o que acontece é que assim, os anjos viram as novinhas lá, ficaram encantados, desceram, né? Foram lá pro bailão, aí o bicho pegou, rodou geral e ficaram presos em cadeias, né, eternas, até, né, daí onde vem a diferença entre alguns de anjo caído para demônio, mas aí é um outro assunto. E nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar que nesse contexto aqui, essas filhas dos homens seduzem a descendência de Sete, né? E nisso os descendentes de Sete se juntam aos descendentes de Caim, né? E nisso o que acontece? Esses filhos deles vão se tornando os nefilins, os valentes da antiguidade, e assim, aquela ideia dos gigantes, né? Coisas do tipo. E deixa eu ver aqui, peraí. Oi. Eles têm autoria? Hã? Rapaz, olha, assim, eu pelo menos observo que quando autoria, todos os livros com certeza têm, mas quando você pega a ideia de pseudepígrafo, pseudo, né, epígrafo, então aquela questão de assim, você vai atribuir a um nome, vai atribuir a alguém renomado, aquilo vai dar peso, mas não quer dizer necessariamente que tenha sido aquela pessoa. É como, por exemplo, você vai ver citações ao livro de Enoque, e aí você vê aquela citação, livro de Enoque, mas por quê? Porque Enoque era um nome, e é como se de repente fosse um pseudônimo, para dar aquela ideia de que, uau, né? Sendo que isso não significa, mas agora é especulação minha e qualquer pessoa mais entendida pode me questionar, não significa que de repente não tenha havido uma tradição de, por exemplo, imagina, né, a gente tem lá, né, vovó Neuci com seus netinhos contando história, aí vovó Neuci morre, né,
seus netinhos viram adultos e são pais e contam para os seus filhos aquilo que vovó Neuci contou. Seus pais ficam velhos e contam para os netinhos deles, né? E aí nisso os netinhos dela morrem e os netinhos deles são os adultos que vão contar e assim por diante, tal. Nessa brincadeira a gente carregou um pouco mais na tinta em alguma coisa, empalideceu alguma coisa, né? Algumas coisas mudaram, algumas coisas ficaram diferentes e de repente até o nome dos personagens podem ter mudado, alguma coisa assim, mas não quer dizer necessariamente que a história não existiu. Mas também não quer dizer que de repente na hora de educar ou de ensinar não foi contada uma história com um fim didático. Então é aí onde muitas vezes vai ter gente que vai ter crise com textos bíblicos, porque vai querer ter aquela ideia de que assim, não, peraí, se o sol foi criado depois da luz, ou se de repente, né, é o sol que gira em torno da terra, e se a Bíblia está dizendo, gente, a gente tem que entender que assim, o texto foi escrito pelo homem do seu tempo, e o homem do seu tempo escreveu de acordo com a compreensão que ele tinha. Ele não tinha como ter a nossa compreensão da realidade. Então, coisas que talvez possam passar para nós como mentira, para eles não era mentira, entende? Por isso que não pode ser mentira para nós, porque eles estão falando da experiência de fé deles, sendo que a experiência de fé deles é compreendida de acordo com a compreensão da realidade. Por exemplo, para nós, anjos são espíritos ministradores à luz do que Hebreus conta, mas no contexto de Abraão, de Jacó, por exemplo, os anjos comem, né? Os anjos são hospedados. Então, aí detalhe, e Deus não falou assim, não, isso está errado. Não, eles compreendiam assim, Deus conversava com eles através desses anjos desse jeito. Por quê? Porque naquele contexto parecia que a ideia de metafísica, igual acontece com o Novo Testamento, influenciado pelo pensamento grego, isso, por exemplo, não parecia ser comum no tempo de Jacó. Não sei se está dando para entender. Então é como, por exemplo, hoje a gente percebe que o ser humano é um ser integral. Então a gente tem a questão dos neurônios, a gente tem os hormônios. Então até que onde fica, afinal de contas, a alma e o espírito, né? Porque assim, como é que é esse negócio? Porque é um negócio muito misturado. Agora, no Antigo Testamento você vê que assim, a alma de Raquel sai, a alma do menino lá no momento do profeta volta. A gente não pode comer, né, a carne, né, com a sua alma, com o seu sangue. Peraí, a alma é uma parte material, a alma é sangue. A alma é o quê? Quando a Bíblia fala que o homem se tornou uma alma vivente, ele não teve uma alma vivente. Então olha como é que é o seguinte, assim, você percebe que Deus vai se comunicando de acordo com a compreensão, e não é o contrário. Não é assim, Deus fala assim, ó, agora eu vou ensinar você como é a realidade, e agora eu vou conversar contigo. Não, eu converso com você a partir da realidade que você compreende. É como quando a gente conversa com um bebê, quando a gente conversa com uma criança, a gente conversa a partir da compreensão dela. Se o engenheiro for conversar contigo sobre a obra da sua casa, ele vai ter que conversar a partir da sua compreensão, porque se ele falar a partir da compreensão dele, não dá. Ué. O mecânico, para te explicar sobre o carro, ele vai falar a partir da sua compreensão. Se usar a compreensão dele, você vai ficar enrolado. E assim por diante. Até o mestre. Está dando para entender? Então é importante a gente ter essa ideia. E aí a gente vai reparar, né, que nesses livros a gente tem como é que eu posso dizer? A compreensão, né, de que houve um vácuo entre aquilo que o texto sagrado está lá em Gênesis e algumas informações do Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento há uma compreensão mais ampla de leitura, inclusive de textos pseudepígrafos. E que, é claro, não é esse caso aqui, porque ele é um texto mais recente, né, do que o povo neotestamentário. Mas assim, a ideia principal é de dizer que assim, algumas coisas que a gente compreende, né, no Novo Testamento tem a ver com a influência da leitura que essas pessoas do Novo Testamento têm
dessas obras que não são tidas como palavra de Deus para a gente. E aí, por exemplo, como eu falei aqui, a questão de Enoque, dos espíritos em prisão, algumas situações, né, das guerras, né, santas, né, que existem no Apocalipse. Você vai ver, por exemplo, os anjos que foram presos porque abandonaram a sua forma anterior, que você vai ver em Judas. Você vai reparar que assim, existem coisas que estão sendo comentadas ali que você não consegue entender. Peraí, no Antigo Testamento não tem isso. Você, por exemplo, vai ver a questão da manifestação demoníaca, da possessão demoníaca, dos espíritos imundos, coisas que você vai ver no Evangelho, que você, caramba, você andando uma página atrás no Antigo Testamento, você não vê essas coisas. Então você percebe que assim, o público leitor do Novo Testamento tem uma leitura de informações que não estão no Antigo Testamento para a gente ler, mas quem escreve para essa audiência, escreve sabendo que essa audiência tem uma ideia. É como, por exemplo, quando eu falo sobre o Delcio conhecer a Rádio Vitrola e algumas das irmãs aqui riem, é porque as irmãs sabem o que é a Rádio Vitrola. Mas, por exemplo, não sabe não? Aí o que acontece? Com certeza, acho que elas conheceram o toca-disco. E aí, em relação a isso, né, aquela corzinha bege, né? E aí, por exemplo, falar isso perto de um garoto de 10 anos, você vai ter que fazer uma exegese. Você vai ter que explicar que no tempo que a Terra ainda era jovem, havia um aparelho, né, da marca Telefunken, né, que a mamãe passava óleo de peroba, era bonito, brilhava, né? E é aquele, assim, só que se você falar direto, a pessoa não entende. Então, da mesma forma, o público leitor daquele texto do Novo Testamento, ele tem uma noção daquilo que está sendo apresentado, coisa que nós não temos, por isso temos que pesquisar, beleza? Mas aqui, agora está